Aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura bíblica nesta manhã e vamos continuar meditando na mensagem à igreja, melhor dizendo, Israel, e a igreja na segunda parte. Bom dia com Jesus. Aos Filipenses 3, eu vou exigir que cada um traga a sua Bíblia. Nem que não leia, mas é bom trazer a Bíblia. É a palavra de Deus, né? Você a carrega no seu coração, então um pouquinho mais de sacrifício dá para carregar na mão, né? Sabe que tem países aí, eu estava olhando no YouTube, tem países que as pessoas são proibidas de ler a Bíblia. Mas mesmo assim eles fazem a leitura escondido, né? Vamos ver. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Amém. Eu faço da expressão destas palavras do apóstolo São Paulo as minhas palavras, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Grande Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Obrigado, Pai, por este novo dia, esta nova manhã. Como o irmão disse, é uma nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, pois sabemos que a porta da graça ainda não se fechou, ela permanece aberta, então temos oportunidade de entrar. Então pedimos ao Senhor, Pai, sê conosco nesta manhã, fale aos nossos corações, fale aquilo que nós necessitamos para esse dia, essa hora em que nós estamos vivendo. O pedimos no nome de Jesus Cristo, implorando perdão por todas as nossas falhas. Amém. Amém. Podeis assentar. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco na audiência invisível, não é? Mas a distância que nos separa não importa. O que importa é que estamos unidos na mesma fé, debaixo dessa mesma graça e com essa mesma esperança de que num destes dias nós daremos um adeus para este mundo e estaremos ali na glória com o Senhor. Pois bem, nós meditamos
no último culto, acho que foi quinta-feira, onde Deus falando com Moisés na sarça ou da sarça, onde o fogo ardia e a sarça não consumia, era uma visão, era Deus atraindo a atenção de Moisés, o seu profeta. E então vemos como Moisés se excusou. E de fato, ele estava coberto de razão. Às vezes nós temos razão e queremos ficar firmes na razão. Mas Deus é Deus. Quando Ele fala, então você não precisa duvidar. Não importa qual seja a circunstância, precisamos crer. Então Moisés era um fugitivo. Fazia 40 anos que ele havia fugido do Egito, com medo de Faraó, tomar conhecimento de que ele havia matado aquele egípcio e enterrado na areia, e então ele fugiu. E agora havia se casado com a filha de Jetro, seu sogro, e estava apacentando, o gado do seu sogro, quando ele viu aquela visão. Meu Deus! Então ele aproximou para ver e Deus pediu que ele tirasse as sandálias dos pés. Porque a terra em que ele estava pisando era uma terra santa. Porque o Deus Santo estava ali, fazendo-se presente. E Deus disse para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo ali no Egito. Lembrei da minha promessa que fiz a Abraão e desci para livrá-los, e estou te enviando. Meu Deus! Então nós vemos que Moisés se excusou, Se excusou. Quando Deus disse que estava enviando Moisés, Moisés disse: eu não posso fazer isto. Ele não explicou para Deus o motivo. Simplesmente disse: eu não posso fazer isso, se excusando. Mas Deus disse: Moisés, eu te coloquei aqui na terra com esse propósito, para você ser um libertador. O profeta de Deus diz que cada pessoa que vem a este mundo deve perguntar a Deus qual o propósito que o Senhor me colocou e o que o Senhor quer que eu faça. Encontrar a vontade perfeita de Deus. Então, Deus disse: eu te coloquei neste mundo com esse propósito. Mas Moisés disse: olha, Senhor, eu tenho 80 anos de idade e estou com as costas meio rígidas, posso ter uma artrite, eu não sou o homem eloquente, eu não tenho nenhuma qualificação, não consigo falar muito bem. E se excusou. Porém, Deus disse: Moisés, quem fez a boca?
Estou te enviando, Moisés. Quem fez a boca do homem? Então Moisés disse: Senhor, se tu me mostrares a tua glória, eu irei. Se o Senhor me der um sinal, se o Senhor me der um exemplo de que, na verdade, é o Senhor me enviando, eu irei. Então Moisés disse: se tu mostrar-me a tua glória. Meu Deus. Então o irmão Branham diz um amém, né? Um amém. Porque todos nós gostamos, não é isso? Da glória de Deus, da glória da Shekinah. Todos nós, lá no profundo, lá no íntimo de nossas almas, nós desejamos ver a glória de Deus. Então, o profeta disse um amém, depois disse para a igreja: olha, não fiquem com medo, não se assuste desse amém. Meu Deus, não fique com medo. Essa palavra significa assim seja. Amém. Assim seja. Muito bem. Então, o irmão Branham disse: gosto de ver um pouco dessa glória da Shekinah. E você não? Claro que todos nós gostamos, não é? Sim, Senhor. Mostre-me tua glória, Senhor. Agora, qual é a tua glória, Senhor? Irmãos, nós às vezes nos preocupamos com as coisinhas insignificantes. Nos preocupamos com a cura divina, né? A cura para as enfermidades do nosso corpo. Qualquer dorzinha que sentimos, nós estamos preocupados. E orando e pedindo a Deus, e quando se faz, né? E corre para as farmácias. E agora vai ficar mais fácil ainda, que vão colocar medicamentos à venda nos mercados. Aí você aproveita, né? Faz a compra, já passa lá na prateleira, já pega lá uma meia dúzia de dipirona, né? E etc, e leva para casa. Mas eu quero dizer o seguinte: o maior milagre que Deus realizou em sua vida, na minha vida, foi nos salvar. Foi nos dar o direito da vida eterna, o direito do céu, o direito de sermos jovens outra vez, para nunca mais envelhecer. Pensamos nessas coisas. Então Deus diz: Moisés, o que é isso na tua mão? É uma vara, Senhor. Uma vara velha e torta. Como que, dizendo em outras palavras, isso não vale mais nada, né? Isso não serve para nada, uma vara velha e torta. Deus disse: jogue-a no chão. Jogou-a no chão e aquela vara virou uma serpente. Moisés pulou para trás, porém Deus disse: pegue-a pela cauda, Moisés. E ele o fez. Então virou uma vara de novo. Virou um pedaço de pau de novo. Você não quer ver a glória de Deus, Moisés? Eis aí. Moisés, coloque a mão no seu seio. Ponha em seu peito. E ele o fez. O profeta disse assim: olha, em seu coração. Moisés colocou a sua mão em cima do seu coração. Deus disse: tire-a. E ele tirou, ela estava branca de lepra. Lepra na Bíblia significa pecado.
Irmão Brana disse, veja, significa a consciência do homem. O coração do homem está branco de lepra. Nós lemos na Bíblia que do nosso coração, do coração do homem, da mulher, é que procede a entrada e a saída da vida. Porque como pensou o seu coração, assim é. Meu Jesus. Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, eu tive a cautela de buscar isso na Bíblia agora de manhã. Ele disse assim, que enganoso é o coração. Enganoso é o coração, mais que qualquer coisa. E perverso. Quem o conhecerá? O Senhor Jesus disse em São Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Deus é onisciente. Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. Sem que haja uma palavra em nossa boca, Ele tudo sabe. Então, muitas vezes tudo está em Deus, menos o coração. Então Jesus disse em São Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Misericórdia. Não é isso? Colossenses capítulo 3, e o versículo 2, a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Não deixa encher seu coração com dúvidas, com perguntas, com interrogações. Misericórdia, não é? Deixa eu ler aqui as palavras do Senhor Jesus em São Mateus. São Mateus 15, versos 18. Mas Jesus dizendo, não é, para Pedro, que o que entra pela boca, o que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Deu para entender? Porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E os fariseus começaram a razoar. Porém, Jesus disse, olha, o que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Então não tem problema não, isso não faz nenhum mal. O que entra, o que faz mal é o que sai. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. São Mateus, capítulo 15, versos 17 e 19. Então, quando Moisés tirou a mão do seu seio, de cima do seu coração, ela estava cheia de lepra, estava branca. Então o profeta diz: isso significa a consciência do homem. O coração do homem está branco de lepra. Maus pensamentos de sua mente são lepras, pecado. E ele colocou de volta no peito e puxou-a novamente. O que havia, ou melhor, o que tinha que ser feito, quando voltou estava branca, limpa, igual a mão de um bebê, como a outra mão também. Então ele viu a glória de Deus. O que é a glória de Deus, então? Milagres, sinais, maravilhas, cura divina. Oh, mostra-me a tua glória, Senhor. Amém. Agora, no parágrafo 138, nós paramos no 137, então agora vamos começar, né? Quando ele estava pronto para libertar seu povo, libertar o povo de Deus que estava escravizado no Egito, Moisés veio, o Espírito Santo, e mostrou sinais e maravilhas e cura divina. Amém. Certo? Quando ele estava para libertar o seu povo, lá do Egito enviou Moisés, cheio do Espírito Santo, fazendo aqueles sinais, né? Falando a palavra e as coisas vindo à tona. Chamou pulgas, piolhos, transformou água em sangue, quantas coisas mais. A última praga que assolou os egípcios foi a praga da mortandade dos primogênitos, onde o profeta vem e diz que a última praga que está assolando a igreja, veja bem, é a morte, uma morte espiritual. Irmão Branham disse: o povo não tem consciência, não tem o que fazer para despertá-los, para acordá-los. Estão dormindo. Por isso Paulo exclamou dizendo: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Foi o que ele fez com você, meu irmão. Foi o que ele fez com você, minha irmã. Foi o que ele fez conosco. Ouvimos a sua voz e levantemos dentre os mortos e fomos esclarecidos. Amém. Então, amados, nós estamos vivendo a última era da igreja. Temos passado pelas 6 primeiras eras e estamos na 7ª e vivendo no finalzinho dela. Porém, para esta era em que nós estamos vivendo, que é uma era laodiceana, uma era morna, Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabia da condição da igreja nesse tempo. Então mandou para nós um profeta, operando maravilhas, milagres. É isso verdade? Ressuscitando mortos, criando pela palavra falada. Quando ele estava pronto para libertar seu povo, Moisés veio, o Espírito Santo, e mostrou sinais, maravilhas e cura divina. Amém, certo? Então ele olhou em sua mão e disse: meu Deus. Quando ele tirou, ela estava leprosa.
Então o irmão Branham disse, agora observe que esta foi uma vara de julgamento. Essa foi aquela vara que ele jogou no chão, ela virou uma serpente, pegou pela cauda, ela virou uma vara de novo. Essa foi a vara, descobriremos na lição de amanhã à noite como aquela vara sacudiu o Egito. Meu Deus! Agora, aquilo não foi Moisés, essa foi a vara de julgamento de Deus. E a mão que segura o julgamento de Deus deve ser limpa. Ele diz amém. Uma mão limpa de sua lepra. Ele se levantou e disse, agora vá para o Egito. Teu irmão está vindo para cá e ele será um profeta para ti e tu serás como Deus para ele. Arão, irmão de Moisés, desceu com Moisés para o Egito. Então Moisés era como Deus e Arão como um profeta. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão. E desceram para o Egito. Meu Deus! Agora vá para o Egito. Teu irmão está vindo para cá e ele será um profeta para ti, e tu serás como Deus para ele. E aqui vai Moisés. Ele voltou e disse para Jetro, seu sogro, tenho de te deixar hoje, tenho que ir embora. Encontrei com o Senhor lá na sarça ardente, e ele pediu para mim descer para o Egito, e eu tenho que ir hoje. E agarrou uma mula velha e colocou um cabresto nela, e colocou a sua esposa montada nesta mula velha, com um filho de cada lado. Tinha 2 filhos, né? Agora, como se carrega um filho de cada lado? Você colocou um no colo e outro na garupa? Fico pensando nessas coisas, né? Queria um filho de cada lado, teria que ser na cintura, né? Um de cá, outro de lá. Talvez foi, né? Que ela não tinha que dirigir a mula, porque Moisés ia puxando a mula. Seja lá como for, a verdade é que ela montou na mula e eles desceram. Moisés, sua esposa Zípora e seus 2 filhos. Ali foi ela. Agora, você poderia imaginar isso? Você poderia imaginar isso? Um velho de 80 anos, bigodes, barbas compridas, cabelos compridos, uma vara torta na mão, conduzindo um burro velho, com uma mulher sentada nele, com 2 filhos, descendo para dominar o Egito. Que grande esquadrão de soldados, hein? Descendo para dominar o Egito. Você poderia imaginar uma visão como essa? Eu espero que você creia nisso de todo o seu coração. Amém. Que não haja nenhuma sombra de dúvida. Deus faz estas coisas. Ele é especialista em fazer coisas que o homem não dá conta de fazer. Descer para fazer o quê, Moisés? E aqui vou eu. Que coisa! Moisés, ele estava tendo um tempo grandioso. Vamos, Zípora. Essa é a esposa dele, você sabe. Puxando o burro velho
disse: vamos ao Egito, desceremos para tomar o controle da situação. Agora, irmãos, se Deus pode fazer essas coisas, olha, isso mostra para nós que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele pode abrir caminho onde não há caminho, Ele é o autor da vida. Se Ele prometeu de nos ressuscitar no último dia, olha, Ele não pode curar uma enfermidade nossa? Claro que pode, mas às vezes você tem que passar por aquilo vai junto com o caminho provido por Deus. Ah, mas eu queria ter plena saúde. Para fazer o quê? Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Vamos ao Egito e desceremos para tomar o controle. O Egito era como a Rússia. Irmão Branham está fazendo uma descrição para a gente ver como Deus é poderoso. Não era uma cidadezinha como Engenheiro Beltrão, ou Piabiru, ou Sertãozinho. Sabemos que a Rússia é uma potência. E o Egito era como a Rússia. Meu Deus. Agora, um homem sozinho com uma vara torta em sua mão, apesar de seu irmão ter descido com ele, mas ele era o responsável, ele era o cabeça, Moisés. Meu Jesus. Perdi o lugar onde eu estava. O Egito era como a Rússia. Os maiores maquinários, o maior exército do mundo estavam, o profeta diz, no Egito. Poderia se livrar de todo mundo, torná-lo em pó. E Moisés estava descendo para tomar o controle. Um velho com uma vara na mão, uma mulher montada numa mula, com um filho de cada lado, lá ia ela. Eles iam descer para tomar o controle. Por quê? Deus havia prometido. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E lá vem eles descendo para o Egito. E agora observe quão negligente um homem pode ser. O homem é imperfeito mesmo, não é? O homem é imperfeito. O único perfeito que há é Deus. Então, o irmão Branham está mostrando aqui para nós a negligência de Moisés. Agora observe quão negligente um homem pode ser. Na estalagem, Deus o encontrou na estalagem e o teria matado. E Zípora foi e pegou uma pedra afiada e circuncidou seus 2 filhos com uma pedra afiada. E jogou o prepúcio diante de Moisés e disse: Tu és um esposo sanguinário para mim. Apenas salvou a vida de Moisés.
O profeta diz: Deus o havia matado por haver esquecido a circuncisão. Mas uma esposa é uma companheira. Eu digo assim que ela é o anjo da guarda, né? Então pegou aquela pedra afiada, circuncidou os 2 filhos e jogou o prepúcio diante de Moisés e disse: Tu és para mim um esposo sanguinário. Ela apenas salvou a vida de Moisés. O que Moisés estava fazendo? Moisés ficou tão agitado durante o dia, ao ponto de ele estava em um lugar, descendo para lá, que ele esqueceu o selo da circuncisão, que representa o batismo com o Espírito Santo para nós, para mim e para você. E o profeta, irmão Brana, diz agora: e é isso que estamos fazendo hoje. Preste atenção. E é isso que estamos fazendo hoje. É aí que as igrejas de santidade estão falhando. Temos tanto tempo, o Senhor nos deu muito dinheiro e estamos construindo grandes igrejas e grandes torres e colocando assentos luxuosos e órgãos de tubos, até que esquecemos o selo de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Para eles se emocionar, falar em línguas, eles estão batizados com o Espírito Santo. Para os crentes pentecostais denominacional, eles acham que falar em línguas, profetizar, curar os enfermos, expulsar demônios, eles são batizados com o Espírito Santo, quando o irmão Brana vem e diz que aqueles são dons do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Não é o selo da circuncisão que o homem deve ter no seu coração. E aí nós vemos não somente o William Marion Brana falando, mas São Mateus 7, Jesus falou: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Em teu nome não curamos os enfermos, não expulsamos demônios? Mas Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim, malditos, praticantes de iniquidade, porque nunca vos conheci. São Mateus capítulo 7. A evidência do Espírito Santo é crer naquilo que o Espírito Santo tem falado, é crer naquilo que o Espírito Santo tem escrito. Isso é crer na palavra, crer na mensagem da hora. Essa é uma evidência, porque se no dia de Pentecostes, Deus, através de Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mandou o povo arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e hoje você pensa que Pedro errou? Pedro estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não erra. E aliás, você já procurou na sua Bíblia, encontrou alguns para ser testemunho disso? Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas é a verdade. Você encontrou alguém na Bíblia batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Não existe isso. Mas Deus, em sua misericórdia, tem nos enviado um profeta
O Elias restaurador de todas as coisas, São Mateus 17:11. Então, hoje estamos preocupados ter um grande número, veja bem, ter, digamos assim, uma coisa sofisticada. O profeta está dizendo que isso é o que estamos fazendo hoje, é aí que as igrejas da santidade estão falhando, porque temos tanto tempo, o Senhor nos deu muito dinheiro, estamos construindo grandes igrejas e grandes torres e colocando assentos luxuosos e órgãos de tubo, até que esquecemos do selo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Verdade, confirma o profeta. Deus envia-nos uma zípora. Ela, com a sua sabedoria, salvou a vida de Moisés. E que Deus venha, não é? Fazer aquela mesma ação que Zípora fez com Moisés, antes que seja tarde demais. Deus envia-nos uma Zípora, isso mesmo. Circuncisão. Todo homem no Egito de Israel que não foi circuncidado foi tirado fora. E a circuncisão foi o selo da promessa. E a circuncisão do Antigo Testamento é o batismo do Espírito Santo do Novo. Todo homem fora do batismo do Espírito Santo será tirado fora. Exatamente isso. Que Deus seja misericordioso. Amém. O profeta diz: eu sei que eu estou vos cansando, né? Eu sei que estou cansando vocês, mas estou tendo um tempo maravilhoso. Talvez eu tenha que parar. Tudo bem. Apenas comece amanhã à noite. No versículo 4, capítulo 4, Jeová, na última parte do capítulo 4, do terceiro, torna seu nome conhecido. Estava lendo a Bíblia hoje de manhã, é no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 14, que Moisés diz: quando eu perguntar qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Então o Senhor disse a ele: diga que eu sou, me mandou. Eu sou. Não é eu fui ou eu serei. Mas como ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele é tempo presente. Eu sou. É esse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que você está crendo nele. Disse: quem direi que me enviou? Disse: eu sou. Disse: eles não crerão. Disse: diga-lhes que eu sou, te enviou. Eu sou. Não eu fui ou eu serei, mas eu sou. Isso está no presente. Os judeus um dia estavam aí bebendo água, regozijando-se e falando sobre o maná que comeram no deserto. E Jesus ficou no meio do povo, veja isso em São João capítulo 6. E eles murmuravam na Páscoa, e eles disseram: ora, nossos pais comeram maná no deserto. Porém ele, Jesus, disse: e estão todos mortos. Ele disse: mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden, em outras palavras. Se preferir, eu sou o pão da vida do céu. E se alguém comer desse pão e beber deste sangue, beber o meu sangue e comer a minha carne, terá vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. E eles disseram: este homem blasfeme. Como ele vai nos dar o seu corpo para comermos? E ele disse: bem, agora nós sabemos, nós cremos em Moisés. Moisés é o nosso profeta. Nós cremos em Moisés. E nossos pais foram alimentados no deserto durante 40 anos com maná. Porém, Jesus disse: eu sei disso. E ele disse: eu sei disso, mas cada um deles está morto. E ele disse: mas eu sou o pão da vida. Bem, eles disseram: bem, você quer dizer que ele, Jesus, era a rocha que estava no deserto. Ele era o maná que estava no deserto. Ele era o pão da proposição no templo. Ele era as águas do Jordão. Glória! Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que foi, que é e que há de vir. Que foi, que é e que há de vir. Ele existia antes de haver um mundo. Ele existirá quando não houver mundo. A raiz e descendência de Davi, a estrela da manhã, o lírio dos vales e a rosa de Sarão. Aleluia. Raiz e descendência de Davi. Aleluia. Antes de Davi, e em Davi e depois de Davi. Eu creio na divindade de Jesus Cristo. Ele era mais que um profeta, ele era mais que um bom homem, ele era Deus velado em carne, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é quem ele era. Amém. Estaremos nisso em algumas noites, quem ele era. Essa é a razão pela qual você não pode ter fé, porque você não sabe quem ele era. Misericórdia, né? Mas nós vamos parar aqui. Então, amados, sejamos gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós, sem nenhum mérito. Nós não temos nenhum merecimento, mas graça é favor imerecido. E Ele tem feito o que tem feito por mim e por você. E por incrível que pareça, mas Ele mantém essas coisas ainda escondidas dos sábios e entendidos. Pessoas boas, pessoas bem intencionadas, tal como nos dias de Noé, havia muitas pessoas bem intencionadas, quem sabe pessoas pensando e dizendo: olha, se for verdade que virá essa chuva, que vai fazer esse barco de Noé flutuar, quando começar a chover nós vamos correr e entrar na arca com ele. Nós entraremos. Nós creemos que é verdade, porque a chuva está aí. Mas quando começou a chover era tarde demais. A porta da arca já estava fechada. E quem fechou não foi Noé, foi o próprio Deus. Que Deus nos ajude. Essa porta da graça pode se fechar a qualquer hora. Porém, nós estamos de sobreaviso. Deus tem nos avisado, Deus tem nos dado o material para nos aprontarmos para esse grande evento que é o dia de sua volta para nos arrebatar. Então, amados, pensemos nas boas coisas, falemos as boas coisas. Não deixe que a preocupação dos seus negócios, seus problemas, seus trabalhos,
venha te separar de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Sem mim nada podeis fazer. E é verdade. O que é que você pode? O que é que nós podemos fazer sem Deus? Em tudo nós precisamos dele. Então a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado à destra do Pai, à destra de Deus. A destra quer dizer sobre o poder de Deus, e está intercedendo por nós. Amém. O profeta tem nos ensinado, passamos por isso há poucos dias, que você não queira estar em um lugar que você não gostaria de estar quando Cristo viesse. Que você não esteja fazendo nada que você não gostaria de estar fazendo quando Cristo vier. Que você não esteja falando ou pensando em algo que você não gostaria de estar fazendo, falando ou pensando quando Ele chegar. Que Deus ajude a nossa fé. Deus abençoe nossos irmãos pela internet. Bondoso Pai Celestial, parece coisas tão simples, mas isso não se encontra nesses seminários teológicos. Temos estas coisas porque Deus tem nos enviado um profeta, pelo qual somos muito gratos. Obrigado, Senhor. Rogamos que o Senhor continue conosco. Senhor, que começou essa boa obra, venha para levá-la à perfeição. Tira o mundo de nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa tomar o lugar, que o Senhor possa tomar o controle total. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e somos agradecidos por esta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.